então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Oba, finalmente vamos começar a meter a mão na massa realmente do jogo, né? Você estava falando, Adriana, quando que a gente vai chegar no jogo? Então agora a gente vai começar a programar a lógica do jogo, tá bom? Então vamos lá? Então eu já estou com o PyCharm aqui aberto, você pode usar o editor de texto que você quiser, cria uma pastinha, tá? E eu dei, por exemplo, você pode dar o nome que você quiser, eu dei um nome super original, jogo. Você nunca ia imaginar, né? Eu sei. Né? Você ficou assim, abestado com a minha criatividade. Brincadeira. Eu já tô com as minhas pastinhas criadas aqui, mas eu vou ir em cada uma delas. Mas se você quiser, já faz isso, já cria aqui essa estrutura de pastas. Então, cria uma nova pastinha, então vem aqui, né, em qualquer lugar. Vou vir aqui, explorador de arquivos. Vou vir aqui na nossa, cadê? Na área de trabalho. Então faz isso, cria aqui, ó, nova pasta, jogo. Se você já fizer, se for usar o PyCharm é bacana porque você já pode criar as pastas por aqui. Então vamos supor que você abrir um projeto novo, né? Vou abrir esse jogo 2. Não vai ser aqui que a gente vai trabalhar, mas vou só abrir para mostrar de exemplo. Eu vou vir aqui e vou open, tá? E vou selecionar aqui a minha base, esse jogo 2, vou dar OK, tá? Sim, trust. E aqui, por exemplo, ele sempre já começa, o legal é que ele já sempre começa com o arquivo main.py e a gente vai usar um arquivo main.py, tá? Que vai ser o nosso arquivo principal. Mas se você clicar aqui com o botão direito, em novo, ele tem assim Python Package, tá? E Python Package nada mais é do que uma pasta. Então você pode escrever aqui, por exemplo, model, tá? E o legal é que ele já cria automaticamente esse arquivinho init.py. E esse arquivinho init.py ajuda o Python a entender que isso daí é um módulo, tá? Ele deveria entender mesmo sem esse arquivo, que é arquivo assim com 2 underlines, né, 2 sublinhas, escrito init, outras 2 sublinhas .py. E ele pode inclusive estar vazio, você pode não escrever nada. Aqui, normalmente o que eu escrevo eu uso docstrings para documentar o meu texto, e docstrings é assim, nesse init.py você escreve 3 aspas duplas, tá? E aqui você coloca explicação, né? Você coloca a sua documentação. Então aqui eu costumo colocar uma documentação explicando o que é aquele meu módulo, do que trata aquele meu módulo. Mas o legal é que isso ajuda bastante o Python a encontrar, porque a verdade é que o Python é muito legal, mas às vezes com os módulos, especialmente os módulos que você cria, às vezes ele dá um bugzinho. Nem sempre, mas às vezes ele dá. Às vezes ele não consegue achar muito fácil. Mas com o init.py ele nunca dá bug, tá? Ele sempre acha facinho. Mas você não é obrigado a fazer, mas eu recomendo porque facilita a vida. Tipo, minha experiência, tá? Em teoria não deveria dar o problema, mas às vezes a teoria não bate com a prática, tá bom? Às vezes dá. Porque às vezes sei lá, tá com um bug no último Python que eles lançaram, você nem sabe, eles nem sabem, né? Mas na prática não costuma dar o problema aqui. Isso aqui a gente não vai usar, mas é uma ferramenta de debugging do PyCharm, tá? Você não precisa usar o PyCharm, tá? Pode usar o VS Code se você quiser, mas eu recomendo sempre você criar, em cada pastinha que você criar, menos a principal, você criar esse init.py. Então eu vou fechar aqui
e justamente ver que cria essas pastinhas igual a minha. Uma que chama controller, assim, CONTROLLER. Uma que chama DB. Aqui, o único arquivo que vai vir nessa DB, além do nosso init.py, é o arquivinho do Zephyr SQLite. E esse arquivo, você vem aqui nos recursos, que eu deixei pra você. Eu acabei de colocar uma pastinha nova aqui nos recursos, chama base populada. Você pode baixar este arquivinho aqui, Zephyr SQLite. Esse arquivo também está aqui no Cadê Zephyr no jogo, no DB. Por isso que eu não tinha colocado antes, mas agora eu resolvi colocar lá separado. Então você baixa ele de qualquer um desses dois lugares e você já está com o arquivo de base de dados que a gente vai usar tudo prontinho, já populado, já com dicas, já com um monte de negócio. Que se você quiser alterar, você viu aquele vídeo que a gente fez de alteração de base de dados. Mas especialmente para a criação do jogo agora, com esse você já consegue trabalhar e já dá certo. E você coloca esse arquivo dentro desta pastinha DB aqui, tá bom? E essa pastinha DB depois você fecha e finge que ela não tá mais aí, a gente não vai mais encostar nela. Daí você faz a pasta model, M-O-D-E-L, de modelo. Essa pastinha aqui, recursos, simplesmente tem uma imagem de um ícone que a gente vai usar. Você não precisa pegar ela se você não quiser, tá bom? Se você não quiser colocar um ícone. Mas se você quiser, tem aí já um íconezinho, tá? Pra você baixar. E tá lá na pastinha jogo, né? Você pode baixar lá esse ícone. E a pastinha view, de visualização, tá bom? E essa pasta view vai ter 3 pastas dentro. Uma para o computador, que aqui tá a lógica de visualização do computador. Display set, que tá a lógica de visualização do display de 7 polegadas com os botões. E a lógica de linha de comando, que tá a lógica de visualização do comando. A gente vai falar de cada pasta agora. E você vai ver que tem esse main.py aqui na raiz. Sim, porque esse main.py vai controlar a entrada do meu programa, o começo do meu programa. Então vou abrir ele aqui. Você vai ver que nesse main.py eu tenho 3 importes e deles eu importo a visualização de cada um das minhas versões. Então eu vou importar aqui from view, né? Do view.computador, ou seja, ó, daqui do view, dessa pastinha computador, deste arquivo aqui computador, eu vou importar a classe computador. E o mesmo com o display, tá? Display set e o jogo LC. E aqui na parte de baixo eu estou instanciando cada um deles e aliás a gente vai estar trabalhando aqui com a linha de comando. E é uma maneira fácil, tá? Para que eu chame um ou outro, como eu criei aqui os 3 juntos, é uma maneira fácil de eu ficar marcando e desmarcando. Então dessa maneira eu tô aqui simplesmente chamando o jogo da linha de comando. Antes eu estava chamando o jogo do computador. Então dessa maneira ele vai facilmente chamar o código que eu tô precisando. E a gente já vai falar disso, tá? Então aqui eu tô instanciando um objeto linha de comando que está instanciando essa classe aqui, jogo LC, tá? Que é aqui linha de comando, esta classe aqui. E essa classe aqui, ela lida com a visualização da linha de comando. E a gente vai ver depois que essa classe aqui, tá? Como ela inicia aqui chamando, aqui no jogo, na minha propriedade de jogo, ela inicia instanciando esta classe aqui, fluxo de jogo LC. E para ela dá como argumento si própria. Por quê? Porque eu tenho aqui no controller, ou seja, no meu controlador, eu também tenho 3 classes aqui, uma para cada tipo de visualização, porque cada uma delas vai estar controlando o fluxo do jogo. Porque o fluxo do jogo varia, tá? Varia dependendo de qual é a minha visualização. Quando eu falo fluxo do jogo, eu não quero dizer como o jogador, o usuário, ele vai continuar fazendo o mesmo fluxo de jogo, vendo caso, viajando, aquele fluxo que a gente mostrou ali no começo, né? Investigando e assim por diante. Mas como é a lógica do fluxo do jogo, como é a lógica de mostrar isso para o nosso jogador, vai variar dependendo da visualização, dependendo de se eu espero um input do meu usuário, tanto pela linha de comando quanto pelos botões físicos do Raspberry Pi, ou se eu
estou esperando esse input do meu usuário através da interface gráfica do computador, e também vai variar se eu tenho uma interface gráfica ou se eu não tenho uma interface gráfica. Também vai variar esse fluxo. Então, por isso, cada uma dessas classes aqui lida com um dos fluxos, e é o controlador. E aí aqui a gente tem no model, a gente tem o modelo, e aqui a gente tem justamente todas as classes que lidam com dados, ou seja, com os dados que você pega da base de dados e que cria o caso, ou seja, com a informação, não com a lógica de como você mostra a visualização ou como você controla o fluxo do jogo, mas da lógica de como você agrega, como você monta as informações que você vai precisar. E isso é o famoso Model View Controller, o famoso modelo MVC, onde você separa todas essas lógicas de uma maneira modular para ficar mais organizado, para ficar mais fácil. E quando você tem linguagens diferentes lidando com a lógica do que chama o back-end. O back-end é tudo aquilo que lida com a lógica de um programa de processamento. E quando você fala de front-end, você fala de tudo aquilo que lida com a lógica de um programa de visualização. E em algumas linguagens, alguns desenvolvimentos, é muito fácil de distinguir esse back-end do front-end, como por exemplo o desenvolvimento web. Em geral, no desenvolvimento web, tudo que é front-end, ou seja, visualização, são coisas que você faz com a linguagem HTML, com a linguagem CSS, que é de estruturação, né, para você estruturar uma página web, para você estilizar uma página web. E tudo que você fala de back-end, em geral você está falando de código que está armazenado lá no servidor, que vai ser rodado no servidor e que vai gerar o HTML e CSS, e que o cliente, ou seja, o usuário, nunca sequer vai poder ter acesso. Mas quando você está usando a mesma linguagem para os dois, tanto para a visualização quanto para a lógica, já fica mais difícil de completamente fazer essa separação. Você faz essa separação assim, super rigidamente, tá? Porque como o HTML é fácil. Tudo que é HTML e CSS, eu estou no meu view. Tudo que é, por exemplo, PHP, né? Eu estou no meu model ou no meu controller. Aí, em geral, a prática é, se está lidando com base de dados, é model, é modelo. E o controller, o que é o controller? O controller é aquilo, né? Então, você tem o view, que vai lidar com como aquilo vai ser visto, o model, que vai lidar com os dados, com a base de dados, com a informação, e o controller é o que vai decidir, né? Que view, que visualização e que modelo que eu vou pegar para mostrar uma certa informação. Então, como eu disse, quando você está falando num web é muito fácil dividir. Quando você está falando num programa que você está fazendo todo na mesma linguagem, é mais difícil. Então, como eu dividi aqui, é que o nosso controller, ou seja, o que vai decidir que visualização que eu estou chamando agora, com que dado de trás que eu estou usando, no momento, vai ser o fluxo de jogo, né? Os diferentes fluxos de jogo. O que vai lidar com criar o caso, com buscar dados na base de dados, com tanto a conexão da base de dados até, são os modelos. E aqui o que vai lidar com a visualização, ou seja, com criar a interface gráfica, com decidir o que vai fazer print na linha de comando, são aqui o nosso view. Mas você vai ver que, especialmente com o Tkinter, às vezes vai entrar um pouquinho de controller no nosso view. Não vai dar para completamente separar sem nada. Você vai ver que um pouquinho de lógica de back-end com lógica de fluxo de jogo vai acabar entrando no nosso view. Mas isso é mais para frente. Mas eu quis explicar para vocês aqui como está dividido as nossas pastas. Você vai ver, tá? Eu vou aqui abrir umas das nossas do nosso programinha aqui. Você vai ver que eu comentei um monte, tá? Eu coloquei esse negócio aqui que chama docstring. É um tipo de documentação que ajuda você quando você está usando um IDE e ajuda você a gerar documentação automaticamente. E no Python ele é um pouquinho diferente de que em outras linguagens, e como você coloca é sempre justo embaixo da definição ou de uma classe ou de uma função, né?
já com a indentação, você coloca 3 aspas duplas, tá? E daí você, na linha de baixo, você coloca uma descrição, você coloca assim, param, 2 pontos, espaço para qualquer parâmetro, qualquer argumento que você está esperando, e return, 2 pontos para qualquer retorno, tá? E você termina aqui com as 3 aspas. E eu tenho esse tipo de documentação, e eu também tenho o comentário normal com o hashtag, tá? E o comentário, às vezes, para explicar bem o que eu estou fazendo, tentar a minha lógica, que é para você conseguir ver a lógica do programa, conseguir ler o código e tentar acompanhar a minha lógica. Outro negócio que eu fiz foi dar nomes bem explicativos e tentar manter os nomes em português, que em geral não se faz. Em geral você tenta, a prática de mercado é que fique o nome em inglês e que você, por mais que o seu nome seja explicativo, que ele fique geralmente mais curto. Mas você vai ver que em vários lugares ele vai estar reclamando, ele vai estar com essas linhazinhas assim amarelas que são de aviso, mas não são de erro, onde a reclamação dele é que eu não segui o padrão, né, de mercado, né, o PEP, que são as regras de como escrever. Então eu escrevi um nome aqui enorme, como por exemplo quantidade de curiosidades, justamente para você saber que eu estou falando de quantidade de curiosidades, e eu deveria ter usado um nome mais curto. Então entenda isso. Aqui, para ficar mais fácil para você entender, eu quebrei a regra do mercado. Então, são 2 práticas que não são boas, não fazem parte das 2 práticas. Nome muito comprido e escrever os nomes em português. Mas eu coloquei para você conseguir entender, conseguir acompanhar minha lógica pelo meu código e não só pelas minhas documentações. Inclusive, eu coloquei essa documentação aqui de docstring da maioria dos métodos, mas não quando o nome já do método já explicava o que o método faz, porque senão aí também estamos exagerando, né? Mas por que eu fiz isso também? Porque se você ver aqui no meu IDE, se eu colocar o cursor aqui em cima da minha função, tá? Ele mostra, tá? Ele mostra pra mim a minha documentação, tá vendo? Aí, criando os locais da cidade, ele me dá o return, a atribuição dos locais na propriedade dos locais, de repente se tem parâmetros, ele vai me dar. Então, ele me ajuda. E a minha intenção é que se você está acompanhando com o meu código, se você baixou lá o código e está acompanhando com o código em vez de escrever, ele vai te ajudar também. Então, né, agora que eu já mostrei aqui os códigos, vamos começar a pensar essa lógica, né? Pensar, e a gente vai começar pelo modelo. A gente vai começar criando o caso, porque é o primeiro que precisa acontecer. Então vamos para a próxima aula?